local, a comunidade local onde eu participo, que valida a minha participação no corpo de Cristo? Ou é o corpo de Cristo, quando se reúne, que me torna parte da igreja? Vou repetir a pergunta. É a igreja local instituída, quando se reúne, que valida a minha participação no corpo de Cristo? Ou são os cristãos reunidos que fazem de uma comunidade igreja? É a igreja que faz a gente crente, ou é a gente crente junto que faz uma comunidade virar igreja? Como é que a gente faz essa análise? E essa é a pergunta que vai permear a nossa discussão hoje, tá bom? Vou começar citando, não vou ler nenhum texto inteiro da Bíblia, eu vou citar várias passagens para você poder depois ler e meditar sobre isso, para a gente não ficar muito tempo aqui. Mas vou começar citando a palavra eclésia, né, que é a palavra que a gente usa para traduzir o termo igreja. A palavra eclésia significa ajuntamento, ajuntamento popular, ajuntamento comunitário, reunião. A palavra eclésia, né, do grego lá, significa reunião. E é assim que os gregos chamavam as reuniões de cidadãos, quando eles estavam juntos na Grécia Antiga, né, de eclésia. Na Bíblia, a palavra eclésia serve para designar uma congregação local de irmãos que se reúnem. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos 9:31, você pode ver isso em Atos dos Apóstolos 15:41, em Romanos capítulo 16, versículo 4, que a palavra eclésia significa ajuntamento de irmãos, uma congregação. Mas a palavra eclésia também é usada para definir, para estabelecer o sentido de uma comunidade de pessoas redimidas, salvas por Cristo Jesus. E você vê isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, que a palavra eclésia é para falar de ajuntamento de pessoas que foram redimidas por Cristo Jesus. Agora, o que eclésia não é, e nunca foi na Bíblia, nem na história, nem jamais será, é um prédio. Você nunca vê a Bíblia usando a palavra eclésia para se referir a um prédio, a uma estrutura, né? A minha igreja, ali a minha igreja, naquele endereço fica a minha igreja, naquele prédio fica a minha igreja. Não tem termo bíblico que se refere à estrutura física igreja. Essa designação da estrutura física como igreja, ela tem uma relação mais com a história do cristianismo. É a história do cristianismo, principalmente o cristianismo dos primeiros 14 séculos, que definiu que um templo, uma capela ou um prédio qualquer pode ser chamado de igreja. Entendeu? Até então, igreja estava relacionado a pessoas. Na antiguidade, todo lugar de culto era chamado de templo, não de igreja. Essa expressão começou a ser utilizada no cristianismo, que passou a definir o local de reunião como igreja. Entretanto, a Bíblia chama de igreja a reunião de irmãos. São as pessoas juntas num determinado lugar que formam a igreja. E não o lugar que, ao reunir pessoas, estabelece a igreja. Essa é a definição bíblica, né? Essa é a definição bíblica. É uma determinada igreja que nos transforma em cristãos, é a denominação, a congregação reunida que nos transforma em cristãos, ou são os cristãos reunidos que definem igreja. Na Bíblia, nas Escrituras, a palavra eclésia, que significa comunidade, ajuntamento, nunca se refere a templos ou a estruturas, mas sempre se refere a pessoas. São as pessoas reunidas que fazem a comunidade acontecer. O que nós precisamos perguntar, na verdade, é qual é a nossa motivação para as reuniões. O que nos motiva a estar reunidos?
Domingo, quando você entra na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem reunião o dia todo, começa cedo. Dezenas e dezenas de reuniões, dezenas e dezenas de cultos das mais diversas denominações. E o interessante é que as pessoas se acostumaram e estão se acostumando a fazer dessa forma, o que até então era imaginável. Não é? Antes que a pandemia acontecesse, muitos líderes de diferentes comunidades criticavam a internet, criticavam a mídia, criticavam a maneira de fazer. E aí ficava aquela coisa no ar, né? Será que isso é possível? Será que isso pode? Não pode? Isso não existe? Isso não tem sentido? Isso não é igreja? Isso não é igreja de jeito nenhum? Você tem que estar aqui, você tem que estar aqui. Só que aí veio a pandemia e obrigou as pessoas a assistirem as reuniões de longe, distantes, né? em outros locais, em outros lugares. E aí, a partir dessa nova proposta, dessa nova posição, desse novo posicionamento, as pessoas passaram a assistir às reuniões das suas casas, a cantar, a ler a Bíblia, a estudar remotamente, usando as telas, usando os aparelhos, usando as ferramentas. E aí fica a pergunta, né? Fica a grande pergunta: isso é possível? Quando nós nos reunimos aqui, por exemplo, por esse vídeo, nós somos igreja? Nós somos igreja? E se você não quiser mais voltar para a sua comunidade, você ainda assim será cristão? São as comunidades de fé que validam a nossa fé? A nossa fé só é validada, ela só é confirmada se você estiver fazendo parte de uma comunidade de irmãos. Se você nunca mais for à igreja, você não é mais cristão? Você não é mais considerado servo e serva de Deus? Você só será considerado cristão se você fizer parte de uma igreja local? Essa que é a pergunta. Essa que é a pergunta que nós devemos nos fazer. Junto com essa pergunta, eu quero fazer outra pergunta para você. Essas pessoas que vão às igrejas, que são membros de igreja, que dão dízimo, que dão oferta, que têm carteira de membro, que estão nas igrejas há 20, 30, 40, 50 anos, essas pessoas são parte da igreja, da comunidade eclesiástica, ou são apenas membros de uma instituição religiosa? É outra pergunta, que é uma pergunta que você pode fazer a si mesmo. O fato de você ter frequentado igrejas a vida inteira torna você um cristão de verdade? O que me torna um cristão de verdade, de fato? Para que eu seja considerado um cristão de verdade, uma igreja local tem que validar, tem que confirmar a minha fé publicamente? Bom, feitas essas perguntas todas para deixar você com dor de cabeça, eu fiquei com tanta dor de cabeça fazendo essas perguntas agora, que eu vou até tomar um cafezinho aqui para passar minha dor de cabeça. E pode tomar café na hora que está falando? É uma pergunta que não quer calar. Bom, vamos às nossas reflexões, né, e tentar pensar com clareza, né, com assertividade. Em primeiro lugar, pensando na palavra eclésia, obviamente, não dá para você ser cristão de verdade, de fato, se você não estiver inserido no corpo de Cristo, porque o Cristo é o cabeça de um corpo, ou seja, ele morreu pela comunidade de fé, pela comunidade dos santos, morreu pelas pessoas, pela multidão dos redimidos. Então, quando fala que Cristo morreu na cruz pelo homem, morreu pela raça humana, pela comunidade. Então, a fé cristã ela é comunitária, de fato. Ela é comunitária. Então, não tem como a gente dizer que é cristão sozinho, uma vez que quando nós nos tornamos cristãos, a videira, que é Cristo, enxerta a vareta, né? A vara, que somos nós, os ramos. Então, nós somos inseridos. Mesmo que você não esteja se relacionando com pessoas, se você nasceu de novo, se você tem a marca de Cristo na sua vida, você faz parte da comunidade daqueles que nasceram de novo.
da comunidade de cristãos, da igreja de Cristo em toda a terra, da igreja de Cristo através dos tempos. Isso é um ponto importante para nós. O apóstolo João, quando escreve o livro de Apocalipse, ele diz: eu vi a multidão dos redimidos. O livro de Apocalipse também diz que João viu homens e mulheres de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Então, obviamente, a fé cristã é comunitária, de fato. É comunitária. E quando os crentes se reúnem, eles se reúnem e juntos, eles que são as pedras vivas do templo de Deus, como diz o apóstolo Pedro, quando eles se reúnem, eles formam a igreja. Então, com essa segunda explicação que eu dei agora, eu estou querendo te dizer que a reunião dos cristãos é que valida a igreja, e não a igreja que valida o cristão. Eu respondi a pergunta do início da nossa live. Quando nós nos reunimos, nós somos igreja, juntos, porque nos ajuntamos para servir ao Senhor. Não é o templo ou a estrutura religiosa que nos torna cristãos. Essa ideia de que só quando você se torna membro de uma igreja é que você se torna cristão é uma ideia medieval, né? Como se o lugar da igreja fosse sagrado, como se os líderes da igreja tivessem autoridade espiritual no mundo espiritual para inserir ou para excluir alguém das comunidades. Então você se sente dentro ou fora da obra de Deus, do reino de Deus, quando você faz parte de uma igreja. Entende? E aí a gente se sente fora. E realmente, quando nós... vou reformular a questão. Isso está tão entranhado, está tão assim preso à nossa cultura, que quando nós deixamos de frequentar uma igreja durante algum tempo, nós nos sentimos realmente fora da obra de Deus, do reino de Deus, porque isso está inserido na nossa cultura, que ser cristão depende de pertencer à comunidade. Então são essas comunidades que validam a nossa fé, mas não é verdade. Onde nós nos reunimos, cristãos de todas as idades, cores, tribo, raça, língua, nação, onde nós nos reunimos, ali se reúne uma igreja. Por isso que Jesus mesmo declarou: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Bom, mas aí vem uma segunda questão agora, que é para mexer com a sua cabeça, para deixar você passando mal, para te dar insônia, para deixar você com minhoca no cérebro, colocar uma pulga desse tamanho na tua orelha. E a pergunta é a seguinte: todas as vezes que nós nos reunimos, nós realmente nos reunimos como igreja? Essa é a pergunta. Primeiro eu comecei essa live perguntando se é a igreja que valida a nossa fé ou é a nossa fé que valida a igreja. Aí expliquei o termo eclésia, falei um pouquinho da tradição da história da igreja, né? E a gente já entendeu que de fato não são as igrejas que dizem se somos ou não somos cristãos, mas quando nós nos reunimos é que somos cristãos. Então quando você se reúne, por exemplo, com a sua família em casa e se reúne ali em fé, é uma igreja reunida. É uma igreja reunida. E isso está inserido até na legislação brasileira, porque o que define o ser igreja? É o fato da gente querer ser igreja, só isso. Isso já está explicado. Aí veio até a pergunta, né? E quando alguém diz a igreja sou eu? Não tem como você ser ajuntamento sem estar junto com alguém, né? Essa é a pergunta. Ok. O problema é que muitos líderes acabam nos pressionando e dizendo que se a gente não tiver como membro de uma instituição estabelecida, nós não podemos afirmar que somos cristãos. Isso não é verdade também. Esses líderes de diferentes denominações, de fato, eles não estão muito preocupados com a nossa fé. Eles querem nos prender naquelas instituições, dizendo que se a gente não estiver relacionado com uma instituição, a nossa fé é inválida. Mas isso também é mentira, não é verdade. Agora eu quero saber de você,
né, para deixar você encucado, que foi a questão que eu levantei, será que todas as vezes que uma igreja está reunida, seja num templo, seja numa casa, num terreno, numa tenda, não importa, num salão de hotel, numa varanda, será que todas as vezes que nós estamos reunidos, será que nós somos igreja quando nos reunimos? Só pelo fato de nos reunirmos, isso nos torna igreja? Entendeu o que eu perguntei? Se a palavra eclésia significa ajuntamento, e nós definimos igreja como ajuntamento, e se não é a instituição que valida a nossa fé, mas somos nós que nos reunimos, que nos tornamos igreja, então eu preciso perguntar, todas as vezes que estamos juntos, em qualquer lugar, em casa, na varanda, na rua, na tenda, no salão, no templo, no hotel, todas as vezes que nós estamos juntos, nós somos igreja porque nos ajuntamos. O simples fato de nos ajuntarmos nos transforma em igreja para que um grupo de pessoas reunidas, né, um grupo de pessoas que se reuniram, seja considerado igreja, tem algumas características que a gente tem que considerar, para você anotar aí e pensar. Né? A primeira delas vem do grego latreia, que significa adoração. Então, para que as comunidades de fé se reúnem? Para a adoração. Ou seja, para exaltação do seu foco, que é Jesus. O que torna um ajuntamento de cristãos, igreja, uma das coisas que faz isso é o fato deles se reunirem para adorar. E é importante deixar muito claro que a adoração não tem a ver com música, mas tem a ver com reverência, com exaltação, com reconhecimento de que o Senhor Jesus é o centro da nossa fé e o Deus de todas as coisas. Você adora a Deus quando você concorda com aquilo que está sendo dito, quando você canta, quando você ora, quando você exalta o Senhor Jesus, quando você proclama as verdades do Evangelho. Isso é adoração. Então, por exemplo, na Bíblia, você tem muitas expressões de adoração. Louvor é uma delas, com certeza. Louvor. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Você vê isso em Efésios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Você vê em Colossenses, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17. Essa é uma expressão de adoração. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Outra expressão de adoração são as orações. Quando os cristãos oram a Deus, eles estão adorando a Deus. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 4, versículo 23. Atos capítulo 5, versículo 42. Salmos, hinos e cânticos espirituais, orações. Outra forma de adoração é a pregação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus tem a primazia, quando a Bíblia é colocada no centro de uma reunião, o nome do Senhor está sendo adorado. Nos primeiros cultos públicos da história do cristianismo, a palavra de Deus era lida. Colossenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27. A palavra de Deus era lida. A oferta, né, a contribuição, o compartilhar de bens, de doações, contribuir com a obra de Deus, com a liderança, ajudando os cristãos mais fracos, né, sustentando os que estão passando necessidades, as viúvas, os órfãos, os que estão desempregados. Isso também é uma forma de adoração. Quando a igreja contribui, quando ela oferta, ela também adora a Deus dessa maneira. São formas de adoração.
Entende? Então vamos fazer a pergunta. Todas as vezes que nós nos reunimos como cristãos, todas as vezes que nós nos juntamos, nós somos igreja? Então, algumas características vão estabelecer isso. Primeiro, a adoração. Como é que você adora a Deus? Com cânticos, com orações, com ofertas, com a palavra de Deus tendo a primazia, são formas de você adorar a Deus. São formas de você adorar a Deus. Então, se isso acontece quando nós nos reunimos, o nome do Senhor é adorado. O nome do Senhor é adorado. É adorado em que sentido? Exaltado, colocado em primeiro lugar, reverenciado. Então, essa é uma característica do ajuntamento de cristãos que transforma esse grupo em igreja. Então, todas as vezes que nós nos reunimos, nós oramos, cantamos, contribuímos e aprendemos das Escrituras. Isso é uma forma de se tornar igreja, é a adoração. Aí você poderia dizer assim, a minha igreja faz isso todo domingo, toda quinta, toda quarta, toda terça. A gente ora, canta, contribui, a palavra de Deus é pregada, então nós nos tornamos igreja. Não. Essa é uma característica do ajuntamento cristão que faz desse grupo uma igreja. Uma característica. Se a sua comunidade de fé só faz culto, só culto, e ela está longe ainda, está engatinhando na questão que envolve, que define o conceito de igreja. E, infelizmente, amigos e amigas da Verdade e Graça, muitas comunidades de fé no nosso país, aqui no estado do Rio de Janeiro, se resumem a isso, a culto. Culto, 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 culto. Culto todo dia, culto toda hora, 2 cultos por domingo, 3 cultos por domingo, 10 cultos por semana, 20 cultos por semana, cultos dos lares, cultos em todos os lugares. Se isso, e apenas isso, é o que fazemos, então a gente está longe de ser igreja, porque a igreja não é só isso. Na verdade, se a gente faz só culto, só reunião pública, só liturgia, a gente está muito mais para religioso do que para a igreja. E culto cansa, né? Porque os cultos não têm finalidade em si. Muito culto cansa pra caramba. Lá na Bíblia, no Salmo, né, no Salmo famosíssimo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que havia essa alegria no coração do servo de Deus? Porque eles iam à casa do Senhor uma vez por ano, pô. Faziam toda aquela peregrinação para oferecer os seus sacrifícios, levar as suas ofertas, né, receber o perdão, a misericórdia, exaltar o Senhor. Não era uma coisa que se fazia sempre. Então era uma alegria. Mas o excesso de reuniões esvazia o sentido delas. Inclusive, se você abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, do profeta Malaquias, você verá que uma das coisas que Deus fala através do seu profeta é que ele não aguentava mais os cultos, os sacrifícios, a liturgia, a religiosidade dos hebreus. Deus fala, estou cansado, não aguento mais esse negócio. Porque eram reuniões mortas, frias, desconectadas da realidade. Se você pensar bem, a gente se acostuma tanto com reunião, que a gente vai fazendo isso automaticamente. Automaticamente. Quantos de nós já participou de reuniões nas suas igrejas locais com a cabeça em outro lugar? Está sentado ali. Né? E isso na época que não tinha internet, né? Agora com internet celular, então, caramba, o cara está sentado ali, ele está em outro planeta. Está vendo o jogo, acessando o Instagram, respondendo mensagem, mandando e-mail. Por quê? Porque a gente se acostuma. A gente assimilou essa cultura de que ser cristão é fazer parte de uma instituição e estar presente na hora do culto. Não é. Não é só isso que nos torna igrejas. Uma segunda característica que nos torna igreja, um segundo aspecto que nos torna igreja, é a comunhão, que na palavra grega é koinonia ou koinonia,
é a comunhão. Comunhão entre os irmãos, que é exatamente a característica da igreja no início da sua jornada. Homens e mulheres que se conhecem, que se relacionam, que têm tudo em comum, que cuidam uns dos outros. Observe os textos do Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, orai uns pelos outros. Então, o que você tem no Novo Testamento é uma sequência de mandamentos recíprocos que só podem ser definidos a partir da comunhão. Vejam também os textos do apóstolo Paulo, no final da sua epístola aos Romanos, Timóteo, a quantidade de nomes que ele cita, as relações de amizade, de respeito, né, de solidariedade, de consideração. A epístola de Filemon, por exemplo, a relação estabelecida entre Paulo, Onésimo e Filemon. Então, comunhão é uma característica da Assembleia dos Santos. Termo básico do Novo Testamento que significa basicamente compartilhar uma vida em comum. Porque esse compartilhar, esse existir mútuo, esse ter amizade, esse viver um com os outros, ajudar uns, apoiar uns aos outros, sustentar uns aos outros, solidifica a comunidade dos cristãos. Agora vamos para uma terceira característica importante que faz de uma reunião de pessoas igreja. Ó, primeira característica é a adoração. Beleza. A segunda é a comunhão. Se você disser assim, poxa, eu estou naquela comunidade, mas eu não conheço ninguém, não tenho nada em comum com ninguém, eu só entro e saio, entro e saio. Então, realmente, com aquele grupo, eu não sou igreja. Porque eu não tenho comunhão com ninguém. A terceira característica que transforma o ajuntamento de pessoas em igreja é a pregação, o ensino das Escrituras, que é o didaquê. Porque uma comunidade de pessoas que se autodenomina igreja, ela precisa se reunir para adorar, ela precisa expressar e vivenciar a comunhão, e ela precisa ter a pregação da palavra. Um lugar, uma comunidade onde a palavra de Deus não é pregada, não é ensinada de forma expositiva, com clareza, não pode ser considerada igreja. Porque realmente muitas pessoas se reúnem em comunidades de fé, em diferentes lugares, muita gente se reúne e canta, e toca, e se alegra, mas a palavra de Deus não é pregada. Quantas e quantas reuniões, né, nós temos hoje de mensagens que são motivacionais, né, são mensagens de ânimo, de alegria, psicológicas, são mensagens engraçadas. Nós temos vários líderes aí na internet que são engraçadíssimos. Pô, você ri a beça, se diverte. Eu até conto aqui, já contei na Verdade e Graça, já contei também algumas lives de um vídeo que eu assisti de um determinado pastor aqui do Brasil, famosíssimo, um vídeo de 40 e poucos minutos. Ele contou um monte de história, a gente riu pra caramba, a igreja estava lotada, centenas de pessoas, uma diversão, uma alegria, o pessoal aplaudiu, olha, foi uma festa, mas ele não citou a Bíblia nenhuma vez, ele não falou de Jesus nenhuma vez durante 40 minutos. Então, é um ajuntamento que pode ser chamado do que você quiser, menos de igreja, porque quando um ajuntamento de pessoas é chamado de igreja, tem que haver adoração, tem que haver comunhão e tem que haver a pregação da palavra de Deus, porque é a Escritura que valida a nossa fé. Olha, não é a instituição que valida a nossa fé, é a Escritura, é a palavra de Deus que valida a nossa fé. A Bíblia é repleta de passagens que falam sobre isso, não é? Grupos informais de estudo bíblico, como Atos, capítulo 17, versículo 11, que falam sobre como os crentes se reuniam. Orientações do apóstolo Paulo o tempo todo, como, por exemplo, ele faz a Timóteo, né? Pregue a palavra, tempo e fora de tempo.
a maneira como os apóstolos se comportavam, como Barnabé é enviado para ensinar, para discipular, a maneira como Jesus nos comissiona, indo por todo mundo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada, porque se nós nos reunimos, cantamos, oramos, temos comunhão, nos alegramos, é tudo uma festa, bom pra caramba, mas a palavra de Deus não é pregada, ela não tem a centralidade, então nós somos religiosos, mas não podemos nos chamar, ou chamar o nosso ajuntamento de ajuntamento de igreja de Cristo, porque a grande característica da igreja de Cristo é a pregação da palavra, adoração, comunhão e pregação da palavra. A quarta característica de um ajuntamento de cristãos que tem identidade de igreja é o testemunho de fé. O testemunho de fé, porque tem a ver com missão. Toda a comunidade de fé é missional, ou missiológica, ou missionária, como você quiser. Missiológica não, perdão. Missional ou missionária, como você quiser. Porque para você fazer missão, você não precisa ser enviado a outro país. Onde uma igreja local está estabelecida, ela faz missão. Então todo cristão, ele precisa aprender a testemunhar da sua fé. Ele faz isso individualmente e a comunidade deve fazer isso coletivamente. Então, uma comunidade de pessoas que não está engajada, empenhada na missão, no testemunho da fé, no testemunho de Cristo, no testemunho de que Cristo, né? No testemunho que Cristo é o Senhor de todas as coisas, e que Ele salva aquele que crê, quando a gente não faz isso, então nós não somos igreja. Quantas comunidades de fé atraem as pessoas por várias razões, né? Atraem as pessoas, fazem campanhas e divulgações atraindo as pessoas para que elas recuperem a sua vida financeira, a sua vida afetiva, a sua saúde, para que tenham vitória, né? Colocam lá as suas faixas, né? Os seus cartazes, os seus banners, né? Pare de sofrer, mude a sua vida, né? Faça encontro disso, encontro daquilo, né? Investem dinheiro nessas programações, falam de tudo, menos do novo nascimento e da salvação em Cristo, e que aquele que for batizado e crer em Cristo será salvo, que não crer será condenado. Então, se tornam ajuntamentos religiosos, mas não igreja na essência da palavra. A gente deve se sentir bem numa comunidade, por quê? Porque nós adoramos a Jesus, porque temos amigos, irmãos, temos comunhão, e além disso, nós somos edificados na palavra de Deus, é verdade. Muitas vezes o sentir-se bem é estético, né? Estético tem a ver com a estrutura, com a beleza, com o conforto, né? Com aquela coisa do, pô, cheguei aqui arrasado, voltei para casa feliz. Não, nem sempre a palavra de Deus nos transmite felicidade, porque dependendo do texto, dependendo da mensagem, dependendo da reflexão, ela pode nos confrontar duramente. Mas mesmo que a gente seja confrontado, mesmo que a gente fique torto, né, diante da Bíblia, a palavra de Deus nunca nos tirará a esperança da salvação. A gente pode sair torto de uma reunião, porque a palavra de Deus nos confronta, mas ela sempre nos leva de volta para o Senhor. Então isso nos faz bem. Poxa, eu faço parte de uma comunidade de amigos, de pessoas que me amam, pessoas que eu conheço, com quem eu tenho comunhão, que me respeitam e têm o meu respeito, que entendem as diferenças, que dialogam comigo. Juntos nós adoramos o Senhor, e quando estamos juntos, a palavra de Deus tem a primazia. Isso é um lugar onde o cristão se sente bem. Às vezes as palavras são tão duras, são tão agressivas, são tão assim pesadas, que você não sai daquela reunião edificado, você sai em crise. Em crise com a reflexão é uma coisa, em crise com Deus não dá. Porque o Evangelho, ele derrubou a parede de separação,
rasgou o contrato que nos acusava e nos deu paz com Deus. Eu posso ter crise com as reflexões, né? Posso ter crise com a mudança de paradigma, com a mudança de perspectiva, com aquilo que eu aprendi a vida toda e agora eu coloco em xeque. Isso pode até me deixar em crise. Agora, crise com Deus, não. Porque ainda que eu esteja torto, eu tenho esperança em Cristo Jesus, porque a graça de Deus é isso, é a esperança para todo aquele que nele crê. Então, isso é que nos deve nos deixar bem. E quando estamos bem com o Senhor, porque fazemos parte de um ajuntamento que é a igreja, nós testemunhamos da nossa fé. Então, um ajuntamento de pessoas que pode ser chamado de igreja de verdade é onde existe adoração, é onde existe comunhão, é onde a palavra de Deus é pregada e os cristãos testemunham da sua fé. Por último, para a gente terminar, né, estamos indo para o final, a última característica de uma comunidade que se ajunta e pode ser chamada de igreja é o serviço, é a diaconia, é o cuidado de uns com os outros. E diaconia não tem a ver com cuidar de estacionamento e arrumar banco, né? Porque isso qualquer um de nós pode fazer. Diaconia tem a ver com o serviço às pessoas, o cuidado das pessoas, porque infelizmente também a estrutura religiosa do nosso tempo reduziu a diaconia à zeladoria. Diácono parece ser sinônimo de zelador. Cuida de banco, né, de cadeira de porta, de limpeza, de estacionamento. Isso é importante também, né? A estrutura, a logística, a organização, ninguém está negando isso, mas a diaconia é muito mais do que isso, é o serviço, né? O cuidado uns com os outros, é a visita, é o suporte ao pobre, à viúva, ao doente, ao que está hospitalizado, ao que está enfermo, né? Ao que está na viuvez, ao que está sofrendo a perda, ao que está desempregado, o serviço, o cuidado, o zelo, o estender a mão, isso que é a diaconia. Diaconia é isso. Então, quantas vezes a gente ouve histórias de pessoas que, por alguma razão, pararam de ir às suas comunidades e foram esquecidas completamente. Outro dia eu estava vendo aqui numa dessas redes aqui, uma pessoa reclamando, assim, poxa, depois que eu parei de ir na igreja onde eu frequentava, parece até que eu fiquei doente. Eu ando na rua, às vezes encontro alguém, a pessoa nem fala comigo. Elas vão ficando esquecidas, elas vão ficando abandonadas. Às vezes a pessoa só lembra que você está sumido quando você aparece, já reparou? Você ficou 5 meses sem aparecer. Quando você aparece, você fulano, está sumido. Ela só percebeu agora que você apareceu. É porque falta nesta comunidade o conceito de serviço, de fazer parte de algo que o Senhor realizou e de cuidar uns com os outros, né? Como diz o texto bíblico, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu amo o Deus que eu não vejo, se eu sou incapaz de cuidar do irmão que eu vejo? Como é que pode? Como é que eu posso dizer que eu tenho uma relação de comunhão com um Deus invisível se eu sou incapaz de expressar isso com as pessoas que eu estou vendo na minha frente? Tem até uma música, um hino antigo do Paulo César Brito, lindíssimo, onde ele tem uma frase que fala isso: quem procura a Deus, acha o seu irmão. Não tem como servir ao Senhor sem eu me relacionar com as pessoas. Por isso que o cristianismo, ele é comunitário. Ele é comunitário. Porque é exatamente no serviço ao meu irmão, à minha comunidade, à minha irmã, nesse serviço que eu me torno parte desse grupo que a gente chama de igreja. Deu para entender? Deu para você refletir? O que torna um ajuntamento de pessoas igreja? É o fato delas estarem num templo? Não, porque tem muita gente se reunindo em templo que é qualquer coisa, menos igreja. É o fato da pessoa estar sozinha e não querer participar da estrutura religiosa viciada e ela sozinha
consegue ali ser fiel ao Senhor. Também não, porque igreja é eclésia, é ajuntamento. Então o que torna um grupo igreja? O que torna um grupo igreja, primeiro, é a vontade de ser igreja, né? Irmãos que se amam, que se conhecem, que se reúnem num templo, na casa, na varanda, na tenda, em família, entre amigos, no salão, no hotel, onde quiser. E nós nos reunimos e falamos assim, poxa, vamos servir ao Senhor juntos? Vamos! Então, se nós queremos estar juntos, nos relacionar juntos, né? Obviamente não tem como se relacionar separado. Só tem como se relacionar junto. A gente quer estar junto, servir ao Senhor junto, né? Num determinado lugar, esse desejo nos faz igreja. Tá, mas não pode parar no desejo, né? Se eu quiser ser igreja de Cristo, que eu posso ser igreja de qualquer coisa, né? Eu posso ser igreja de um artista, um ajuntamento de fãs. Posso ser igreja, de um clube, ajuntamento de torcedores. Se você assistir aquele filme, né, que é um filme baseado no ensaio do último show do Michael Jackson, que é o filme que foi feito dos bastidores do ensaio antes da sua morte, você vai ver que num determinado ensaio lá, quando o Michael Jackson está cantando, ele tem um êxtase assim, aí todo mundo que está ali no estúdio começa a cantar junto, levanta a mão, aí rola uma emoção, aí o diretor fala assim, isso aqui não é um ensaio, isso aqui é uma igreja, ele diz. Está lá no filme. Porque é um ajuntamento em torno de uma experiência. Agora, se nós queremos ser igreja de Cristo, eclésia de Cristo, ajuntamento de Cristo, então nós precisamos ter as seguintes características. Adoração a Cristo, ok? Comunhão uns com os outros, que tem a ver com tudo e ter coisas em comum, senão não tem comunhão, né? A gente tem comunhão em fé, mas precisa também ter coisas em comum. Obviamente, o tema dessa live não é comunhão, porque se fosse eu ia dizer para você que não dá para ter comunhão com todo mundo, não é possível. Mas tem que ter comunhão com alguém, com alguns dentro desse grupo. A palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ter a centralidade, tem que haver a missão, o testemunho de fé, e por fim tem que haver serviço. E são essas coisas que nos tornam cristãos em Cristo Jesus, né? Para ser bem redundante assim. E quando nós nos reunimos, o lugar onde nós estamos se torna o lugar da reunião da igreja. Isso que é mais bacana. Onde houver 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio de vós. 2 ou 3, né? Não é onde tiver um. Onde tiver um sozinho, não. Onde houver 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio de vós. Olha, não está nem relacionado à quantidade. Pode ser 3, 2. Está vendo? Esta reunião é que transforma o lugar onde nós estamos em igreja. Porque o que faz o lugar ser abençoado, santo, inspirado, é o fato de que Cristo está entre nós. Quando Moisés viu a sarça no monte, lembram dessa passagem bíblica? Fica ligado aí na nossa playlist lá de estudo bíblico sobre o livro de Êxodo. Estudo bíblico com tradução em Libras. Tudo de graça lá no canal Oficina da Palavra. Quando Moisés viu a sarça e subiu no monte, o que Deus disse para ele? Tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você está é santa. A terra não era santa porque o lugar é sagrado. Deus não foi ali porque o lugar era sagrado. O lugar era sagrado porque Deus estava presente. Foi a mesma coisa que o Senhor disse para Josué na frente da muralha de Jericó: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. O que torna o lugar santo, abençoado, não é a nossa reunião, nem a estrutura. O que torna o lugar santo, abençoado, é a presença de Deus. E Deus está onde? Entre 2 ou 3 reunidos no seu nome. É isso que torna o lugar abençoado. Porque tirando isso, é prédio, é banco, é cadeira. E eu digo com toda tranquilidade,
com toda a paz do meu coração, do fundo da minha alma, se você faz parte de uma comunidade religiosa, uma instituição, independentemente da denominação, e ali é só um encontro religioso frio, e a palavra de Deus não é pregada, e não há comunhão entre os irmãos, e não há serviço, e não tem isso, não tem aquilo, amigos, isso faz a menor falta. Não faz a menor falta. Não é nada, isso é só a religião morta, fria, seca, dura. Infelizmente, os líderes das comunidades de fé, para não perder os seus membros, para não perder a receita, para não perder o controle, para não perder o domínio sobre a membresia, eles ficam dizendo o tempo todo que você não pode faltar, que você não pode deixar de ir lá, que aqui é onde o milagre acontece, aqui é onde Deus não sei o quê, aqui é onde Deus não sei o que lá. Algumas comunidades de fé chegam ao extremo de tornar sagrado o lugar, o banco, o púlpito, né? O pessoal sobe no púlpito descalço, né? Unge, coloca lá óleo sobre o altar, sobre as cadeiras, unge os instrumentos. Amigos e amigas da verdade e graça, não! Mas não mesmo, não mesmo, não mesmo. No Antigo Testamento, onde você tinha o tabernáculo, tinha lá a liturgia hebraica do culto ao Deus de Israel, tudo era santificado, purificado, limpo, porque aquilo era pedagógico, era para que a turma entendesse que Deus é santo, pô. Era para aquela turma ali se preparar. O problema do homem é que ele santifica o altar, santifica a tenda, santifica o pão, santifica tudo, mas o seu coração está longe do Senhor, então não adianta. E foi o que Deus falou, eles me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E, de fato, nós temos uma quantidade enorme de comunidade perdida no espaço-tempo, perdida na linha da história, onde todo mundo honra ao Senhor de lábio, canta, ora, fala, mas na prática, na verdade mesmo, quando a coisa é observada mais de perto, é só religiosidade, porque não se amam, não se conhecem, não se respeitam, se odeiam, falam mal uns dos outros, se criticam, não tem nenhum tipo de interação, a palavra de Deus não tem valor. Quantos e quantos irmãos vão às suas igrejas, ouvem as pregações, não prestam atenção na Bíblia, não prestam atenção na palavra. Quantos alunos de seminário vão para as aulas e ficam o tempo todo reclamando, criticando os professores, falando mal disso, falando mal daquilo. Não há uma inclinação para o aprendizado, não há atmosfera. Quantas comunidades de fé aboliram o ensino, a educação cristã, a escola bíblica, transformaram tudo em ajuntamento coletivo para a alegria, para o bem-estar, para a motivação, para o sucesso, e isso é o que for, menos igreja. Então, terminando a minha reflexão, a pergunta, né? É a igreja local que valida a minha participação no corpo de Cristo, ou são os cristãos que, reunidos, se transformam numa igreja local? Ficou fácil agora, né? São os cristãos reunidos em qualquer lugar que se transformam em igreja local. E qualquer líder, qualquer obreiro, qualquer pastor, bispo, missionário, apóstolo, qualquer um que disser que eu e você estamos fora do corpo de Cristo, só porque não frequentamos uma igreja, desculpe, amigos e amigas da verdade e graça, eles não têm autoridade para isso. Ninguém tem essa autoridade de nos colocar ou nos tirar do corpo de Cristo. Se Cristo nos libertou, quem vai nos condenar? Se Cristo nos perdoou, quem vai nos acusar? Quem vai nos acusar? Não, quem vai nos acusar? Se Cristo nos reconectou, quem vai nos separar? Quem? Quem é o homem ou mulher que tem esse poder de dizer que você não é cristão, não faz parte do corpo de Cristo, não está conectado a Deus? Não tem esse poder, mas não tem mesmo. Isso é religiosidade ruim, medieval. E eu termino essa live
essa reflexão de hoje falando com muita tristeza de tantos homens e mulheres, eu e você, que ficam tentando ajustar a sua vida o tempo todo para ter a aprovação da comunidade. Não, você tem que ser assim, tem que ser assado, se vestir desse jeito, falar desse jeito, sua família tem que ser... Aí a gente fica ali se encaixando, né, naquele formato para poder ter a aprovação pública, a aprovação das pessoas, para poder andar na rua e falar, ali está ali um servo de Deus. Baseado em quê, amigo? Na sua aprovação? No seu filtro? Na sua condição? Você que vai dizer se o Roberto, se a Ana, se a Eledi, se o João, se o Marco, somos nós que vamos dizer quem é quem dentro da obra de Deus? Não, irmãos e irmãs. Quem diz quem é crente e quem não é o Espírito Santo de Deus. É Jesus que sonda os nossos corações, cujos olhos são como chamas de fogo. Ele conhece o nosso interior e é Ele quem sabe. Como o próprio texto bíblico diz, Deus conhece aqueles que lhes pertencem. Dito isso, eu encerro essa reflexão para que você pense, e quando a pandemia terminar, eu ia falar quando a pandemia voltar. Não, Deus me livre. Deus nos livre. Quando a pandemia terminar, quando isso tudo passar, que você possa pensar e com muita clareza, com muita calma, com muita tranquilidade, com muito amor, você possa escolher um lugar, um grupo para estar entre amigos e irmãos, para que juntos vocês possam servir ao Senhor de todo o coração. Então eu termino essa reflexão dizendo isso a você. Assista novamente quando puder, leia as referências que eu dei aqui, e aí, quando a pandemia passar e as coisas melhorarem, pense bem, reflita bem sobre a comunidade, sobre o lugar onde você vai estar, para que você possa servir ao Senhor com graça, né, com leveza de coração.